todos. É com imensa alegria que mais uma vez agradecemos o convite da Casa de Socorro Irmã Lucy, em Olinda, Pernambuco, trazendo um forte abraço dos nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes de Caruaru, agradecendo sempre a Deus e a Jesus as bênçãos de estudar a doutrina espírita e de poder contribuir em sua divulgação, falando dos ensinos do Evangelho de Jesus, que nos consola, que nos fortalece, que nos oferece todos os meios de melhorarmos, que nos mostra a importância de nos esforçarmos em nossa reforma íntima, que nos mostra a importância de trabalharmos no bem, no amor, na caridade. E hoje nós fomos convidados a falar sobre as obras da série André Luiz, a apresentar. Então vamos iniciar dizendo que em 1941, André Luiz é apresentado ao grande médium Francisco Cândido Xavier pelo seu mentor espiritual Emmanuel. E André Luiz passou ali durante 3 anos, acompanhando todo o trabalho, toda a rotina de Chico, para só posteriormente dar início às suas grandiosas obras que hoje nós conhecemos. Mas quem foi André Luiz? Quando encarnado, ele foi médico. Há relatos que dizem que ele foi um sanitarista, um grande pesquisador na área de saúde pública. Quando ele foi apresentado a Chico perguntou o nome dele e ele disse que não interessava. Então o Chico disse: mas eu preciso saber o seu nome, eu preciso saber como é que eu vou assinar suas obras. E neste momento ele olha para o irmão de Chico que estava dormindo na cama ao lado e pergunta: como é o nome desse garoto? E Chico responde: André Luiz. Então, a partir de hoje me chamo André Luiz. E assim ficou o seu nome. À medida que vamos lendo as suas obras, vamos vendo que é falado de um mundo próximo a nós. Quando é falado dos benfeitores, é mostrado para nós que foram espíritos que cometeram graves erros, mas que a partir de um trabalho de reforma íntima para corrigir as suas imperfeições, da dedicação ao bem, à caridade, foram se transformando em benfeitores. André Luiz não descreve nada do mundo espiritual que não tenha um propósito educativo. Ou seja, as obras da série André Luiz não são revistas de fofocas com a finalidade de trazer curiosidade, porque a finalidade é educativa. As 13 obras da série André Luiz, coleção A Vida no Mundo Espiritual, nos apresenta histórias, lições que podemos extrair para nos ajudar a desvendar os mistérios que carregamos em nós, para que possamos desenvolver um novo olhar sobre tudo que nos cerca, sobre as pessoas, sobre nós mesmos, e por isso que são obras subsidiárias, que nos trazem informações, subsídios, informações valiosíssimas que irão nos ajudar. Por isso a importância não só da leitura minuciosa, mas do estudo constante, sem data para terminar. Então vamos para a primeira obra da série André Luiz, que é o livro Nosso Lar. E é nessa obra que ele vai falar que foi médico, como desencarnou, que ele foi um suicida inconsciente devido aos seus maus hábitos, passou mais de 8 anos no umbral, vai falar como foi o reencontro dele com sua mãe,
ela que já estava em uma esfera bem elevada devido ao trabalho de abnegação que fez. E, inclusive, há um capítulo que narra quando ela diz que vai reencarnar para ajudar o seu esposo, seu ex-esposo Laerte, pai de André, porque há muito tempo ele estava em trevas densas, nem sequer percebia a presença dela, dos amigos benfeitores que estavam ali para reerguê-lo. Então, ela diz a André que vai reencarnar para ajudá-lo, inclusive para receber como filhas do coração aquelas que foram amantes dele, nos mostrando que os espíritos benfeitores, eles não se limitam a estender os braços de longe para ajudar, nos mostrando que nós podemos estender os nossos braços, as nossas mãos para ajudar os nossos irmãos em necessidades, que podemos estender os nossos pensamentos para fazer uma prece àqueles que necessitam, àqueles que nos caluniam, àqueles que nos ofendem, àqueles que nos perseguem, como nos pede o nosso Mestre Jesus. Então, é uma obra valiosíssima para começarmos a ler. Segunda obra da série André Luiz, Os Mensageiros, também lançada em 1944. Essa obra também reforça a ideia da vida após a morte. Mas ela acrescenta uma nova verdade, que é o compromisso que todos temos diante da vida. Ou seja, nós não estamos aqui por acaso, houve toda uma preparação para estarmos aqui. Vamos tendo a consciência das nossas responsabilidades diante dos compromissos que a vida tem a oferecer. E no prefácio, Emmanuel já nos traz a lição para refletirmos, dizendo que não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade, que é indispensável lavar o vaso do coração para nos desprender de sentimentos doentios. E aí vamos vendo a importância de higienizar os nossos corações para poder eliminar, transformar aqueles sentimentos negativos em sentimentos bons. André Luiz também traz um relatório espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens, nos mostrando a figura de Aniceto, um emissário consciente e benfeitor generoso, destacando a necessidade de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram a atividades nobres da fé. A fé que nos convida a estarmos mais confiantes diante das montanhas, das dificuldades diárias, nos dedicando sempre ao trabalho do bem. A terceira obra da série André Luiz é o Missionários da Luz, lançado em 1945. Nessa obra é revelado a mobilização dos espíritos benfeitores na preocupação do renascimento dos homens, mostrando os aspectos da reencarnação, como acontece, mostrando a comunicabilidade com os espíritos, nos mostrando também a nobreza dos mentores que cuidam das atividades assistenciais, da espiritual. E na introdução dessa obra, Emmanuel nos lembra que André Luiz vem mais uma vez ao nosso encontro para nos dizer algo do serviço divino dos missionários da luz, esclarecendo que o homem é um espírito
espírito eterno habitando temporariamente o templo da carne e que os laços de amor e de ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida. Então pensemos nisso no momento do qual nós nos encontramos, que é um convite para olharmos o nosso interior mais atentamente, daquilo que precisa ser melhorado, daquilo que precisa ser corrigido dentro de nós. Não é no outro, é em nós. Essa é a proposta: corrigir, consertar, melhorar aquilo que está em nós. Vamos então para a quarta obra da série André Luiz, que é Obreiros da Vida Eterna, lançado em 1946. É uma obra construída por 20 capítulos. Os 10 primeiros capítulos é um mergulho nas trevas, na escuridão, nas sombras, onde há toda uma assistência espiritual para aqueles nossos irmãos que se encontram nessas regiões de sofrimentos. Os 10 capítulos seguintes são 5 casos de desencarne, onde vamos ter o caso de Dimas, Fábio, Adelaide, que eram espíritas, Cavalcante, que era católico, e Albina, que era evangélica, da Igreja Presbiteriana. No caso de Albina, há uma prorrogação após uma prece de Joãozinho, o seu netinho adotivo, que faz uma prece muito sentida, e é dado a ela mais 6 meses de vida no corpo físico. O desenrolar da história, como acontece, deixamos aqui o convite para todos lermos, mas é mostrado também a importância de nos dedicarmos em nossa reforma íntima, é mostrado a importância das questões morais, dos valores espirituais a desenvolvermos dentro de cada um, nos mostrando como acontece essa assistência espiritual para cada um dos casos, mostrando as nossas responsabilidades quanto ao uso do nosso livre-arbítrio. A quinta obra da série André Luiz é No Mundo Maior, lançado em 1947. É uma obra que mostra o estudo da complexidade da mente humana e as suas inclinações, felizes ou infelizes, boas ou más, mostrando também o esforço da espiritualidade para impedir processos de loucura. No início da obra, no capítulo 3, Calderaro, o mentor Calderaro, vai falar sobre a casa mental, a importância de higienizarmos a nossa casa mental, de cuidar, de estarmos mais atentos, mais vigilantes com aquilo que pensamos, com aquilo que estamos atraindo pela nossa sintonia vibratória. E mais adiante há um capítulo que vai mostrar como foi o reencontro do avô de André Luiz, Cláudio, com André. Cláudio, que já estava nas trevas há mais de 40 anos, em estado de loucura, devido ao seu apego exagerado aos bens materiais, mas não só isso, ele carregava um sentimento de culpa por indiretamente ser responsável pela morte de sua irmã, por parte de pai. Então mostra que o pai de Cláudio
quando era jovem, teve uma filha e quando ele casou, levou essa filha, a esposa dele a acolheu com muito amor e em certo momento eles adquirem uma febre maligna, então desencarnam e aí fica só Cláudio e sua irmã. Quando ele está prestes a se casar, ele expulsa a sua irmã de casa e ela é obrigada a viver numa casa de família, passando por muitas humilhações. Então ela se casa e esse marido dela começa a atormentar a vida dela. Ela passa por enormes humilhações, muitos sofrimentos. Tem algumas filhas e depois de muito sofrer, ela desencarna. Mas aí ela renasce, ela reencarna como filha de uma delas. Tem um propósito, porque o avô de André Luiz, no plano espiritual, ele é recolhido das trevas, passa por um tratamento para reencarnar filho daquela que ele fez muito mal, que ele prejudicou muito, para aprender a amar. Ele iria ter como pai um pedreiro, também ia se tornar pedreiro para aprender a conviver com as coisas simples, nos mostrando que os valores que levamos, tesouros que carregamos conosco ao deixarmos o corpo físico, são os valores emocionalmente acumulados, que pode ser bons ou ruins, aí vai depender do uso do livre-arbítrio, ou seja, os tesouros maiores que podemos carregar é aqueles que agregamos em nosso coração, em nossa mente, em nosso espírito. A sexta obra da série André Luiz é o livro Libertação, lançado em 1949. É uma obra que traz informações sobre como efetua o mecanismo da obsessão, como acontece, mostrando uma história de uma organização espiritual querendo destruir uma única pessoa, a personagem Margarida. Saldanha era o líder dos obsessores e ele que comanda uma grande equipe de espíritos que estão obsediando Margarida, enquanto há uma outra equipe de benfeitores para ajudá-la. E aí vamos vendo que ele perseguia ela porque, na verdade, ele queria atingir o pai dela. O pai dela prejudicou muito ele. Então, a maneira que ele encontrou de atingir o pai era prejudicando a filha. Então, vamos vendo que, na verdade, Saldanha ele não tinha nada contra Margarida. Ele tinha contra o pai dela. E há um momento muito emocionante, porque durante o decorrer da história, vamos vendo que a equipe espiritual dos benfeitores vê que a única maneira de ajudar Margarida é ajudando a família de Saldanha. Então, há um momento emocionante em que Saldanha diz que não consegue ajudar, porque ele estava há tanto tempo ali, se dedicando exclusivamente ao mal, a fazer um mal, que ele tinha esquecido como ajudava. Então o mentor Gúbio diz a ele: você quer ajudar? Então faça pela minha filha o que fiz pelos seus filhos. Liberte Margarida, revelando nesse momento para nós
que o mentor Gúbio havia sido o pai em outra existência da personagem Margarida, nos mostrando mais uma vez que os espíritos não se limitam a estender os braços de longe para ajudar. E aí vamos vendo a importância mais uma vez de estarmos vigilantes com aquilo que pensamos, com aquilo que estamos atraindo para junto de nós, para que não caiamos nas armadilhas perigosas de processos obsessivos. 7ª obra da série André Luiz, Entre a Terra e o Céu, lançado em 1954. É uma obra que inicia trazendo informações sobre a prece, esclarecendo que qualquer que ela seja, é a ação provocando reação que lhe corresponde. Traz o exemplo da prece refratada, que é aquela que tem a direção desviada, mas não se perde passando a outro objetivo. Inclusive, vamos vendo um exemplo dessa prece refratada na personagem Evelina, que ela faz uma prece fervorosa à mãe dela que havia desencarnado, pedindo ajuda à mãe dela para a sua madrasta, que estava muito doente, sem saber que, em realidade, era a própria mãe que estava obsediando a sua madrasta. E aí vamos vendo como vai se desenrolar essa situação durante a leitura. Mas há também 2 companheiros que estavam reencarnados, programados para se reencontrarem. E vamos vendo como tudo aconteceu. O final é belíssimo e aqui fica o convite para lermos também essa obra, para sabermos como foi o final, ou lembrarmos para quem já leu. 8ª obra, Nos Domínios da Mediunidade, lançada em 1954. O destaque dessa obra é a mediunidade. Vai tratar sobre vários fenômenos mediúnicos e a análise dos mentores nesse trabalho. É uma obra que fala sobre a necessidade do Cristo em nosso coração e na nossa consciência, para não nos desorientarmos ao toque desses fenômenos, e o quanto é importante termos a noção das nossas responsabilidades na dedicação da prática do bem, do amor, do estudo consciente, disciplinado, do esforço diário no trabalho de nossa reforma íntima. 9ª obra da série André Luiz, Ação e Reação, lançado em 1957. Trata da lei de causa e efeito, onde vários casos vão acontecendo dentro da história, nos trazendo uma compreensão muito mais clara sobre o compromisso que temos com a nossa consciência diante da lei. André Luiz confirma que nossas responsabilidades de hoje nos vinculam com as sombras de ontem, exigindo de nós trabalho ativo, cuidadoso no bem, para a construção do amanhã sobre as bases construtoras do Cristo. 10ª obra da série André Luiz, Evolução em 2 Mundos, lançado em 1958.
O próprio nome já diz tudo. A evolução se dá em dois mundos. Evoluímos daqui, evoluímos de lá, desencarna aqui, melhora lá. E nesse processo, a evolução natural das espécies vão acontecendo. Chico Xavier escreve os capítulos ímpares e Valdo Vieira os capítulos pares. Um escrevendo numa cidade, o outro na outra cidade. E depois eles juntaram os textos e a obra ficou completa. Quando lemos, não percebemos que a obra foi recebida por dois médiuns, porque o texto é totalmente coerente. 11ª obra, Mecanismo da Mediunidade, lançado em 1959. Essa obra, ela não traz histórias, são textos de estudos, trabalhando os tópicos que compõem as várias informações, os vários conceitos que estão contidos dentro da prática mediúnica. Então é uma obra muito importante, muito interessante para quem quer estudar a mediunidade. 12ª obra, Sexo e Destino, lançada em 1963. Também é uma obra compartilhada, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira. Conta a história de duas famílias, trazendo informações do cotidiano, como os espíritos atuam, vivendo dentro das famílias, explorando as características como o sexo, inclusive dentro do lar, questões referentes a todos os dramas que dizem respeito à sexualidade desequilibrada, mostrando também o renascimento dos antigos afetos e desafetos do ontem dentro do lar, vividos no hoje. É uma obra que mais se aproxima com o romance, trazendo temas também sobre o amor e consciência, liberdade, compromisso, culpa e resgate. No início da obra, Emmanuel nos apresenta a prece do limiar, para refletirmos sobre as palavras de Jesus quando ele disse: quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Jerusalém agora é o mundo. A 13ª obra é E a Vida Continua, lançada em 1968. Essa obra, ela fala de um casal que se conheceram e estavam prestes a fazer uma cirurgia muito delicada. E eles vão para o mesmo hospital fazer essa cirurgia. Há uma complicação, eles desencarnam. E ao desencarnar, eles não percebem que desencarnaram. Eles acreditam que ainda estão no hospital físico. E estranham, porque eles não recebem as visitas dos familiares, nem o telefonema, e o tempo vai passando, e aos poucos vai juntando ali o quebra-cabeça e vai se revelando que eles estão desencarnados. Na verdade, nem nós percebemos quando estamos lendo que eles desencarnaram. É muito interessante. E também vamos vendo que à medida que vai se desenrolando a história, ele, que era mais velho do que ela, vai rejuvenescendo e ela vai ficando mais madura. E o final do livro, eu deixo aqui o convite para todos lerem. Sabemos que tem o filme, mas a leitura é muito importante porque traz
informações, algo mais que não é mostrado no filme. Então, essa obra e a vida continua, ela encerra as 13 obras da série André Luiz, coleção A Vida no Mundo Espiritual. Encerra toda essa sequência, né, onde traz várias informações importantes para todos nós, a confirmação de que a morte ela não é o fim de tudo, na verdade é o momento em que se abre novamente a porta de retorno à vida de espírito livre, onde podemos voltar em condições melhores e mais felizes. E trata também da importância de nos dedicarmos em nossa reforma íntima no trabalho do bem, do amor, da caridade. Então aqui eu deixo a todos esse grande convite para ler minuciosamente, para ler com o coração, para estudar sem pressa de terminar, estudar sempre. Terminou as 13 obras, recomeça novamente. Um grande abraço a todos. Obrigada mais uma vez à Casa de Socorro, Irmã Lucy, pelo convite. Muita paz para todos.